Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje eu vou conversar com Maria Elias Silveira, que é sócia fundadora do coletivo Coisa de Puta Positivo, coordenadora adjunta do Comitê Estadual de Tuberculose e HIV do Pará. Ela é representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas e ela é também conselheira municipal de assistência social e conselheira estadual de nutrição e alimentação do estado do Pará. Maria, é uma grande alegria ter você aqui conosco. Seja bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. Obrigada. Eu que agradeço o convite, por poder participar e falar de coisas que são pertinentes em todos os blocos. Obrigada. O tema da nossa conversa, Maria, são os direitos humanos das pessoas trabalhadoras do sexo. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que faz, ou quais são as ações do coletivo Coisa de Puta. Então, o coletivo Coisa de Puta Positivo, ele surgiu a partir da necessidade de falar do HIV dentro do trabalho sexual, como forma de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e também de proteção e fomento de adesão ao tratamento dessas e desses trabalhadores sexuais e exercício da atividade. Temos já 4 anos de existência, trabalhamos de uma maneira aberta com todas as organizações, sobretudo as organizações que trabalham diretamente com HIV e AIDS em todo o Brasil e fora do Brasil. E assim, por que a gente se debruçou no debate de falar da positividade, A gente começou a perceber que dentro do protocolo de saúde a gente estava falando da quarta 90. 90, 90, 90 e quarta 90, qualidade de vida e o trabalho sexual. Mas é fácil falar de trabalho sexual e viver com HIV? Não é fácil, mas o coletivo também, além de falar da vivência, ele fala da convivência de mulheres e homens. Também a gente trouxe à tona a questão da visibilidade do trabalho sexual dos homens também, não só dentro do padrão do HSH, homens que fazem sexo com homens, mas homens que fazem trabalho sexual por dinheiro, mas têm sua vida, tem outro ciclo de vida, tem outros meios sociais, e com isso a gente conseguiu perceber do quanto que a gente tinha para contribuir dentro dos debates com outros grupos e falar da importância do trabalho sexual, não só como categoria, mas como fonte de renda e sobrevivência. Maria, e nessa perspectiva do reconhecimento do trabalho sexual, nós ainda podemos falar que existe preconceito e discriminação em relação a essa atividade profissional? Sim, é percebível. Eu estou exercendo trabalho sexual desde os meus 19 anos, em agosto deste ano eu faço 45, e o que a gente percebe? Eu até agradeço a vocês por nos deixarem livres a falar que o nome do coletivo é Coletivo Coisa de Puta Positivo, até porque ele saiu do meio de palavras onde a gente começava a perceber que o estigma permeia, sobre a questão estrutural do achismo. Batom muito vermelho é coisa de puta, roupa muito curta é coisa de puta, tal coisa. Tudo que vinha rebaixar, desmoralizar, a gente começou a perceber
que a nomenclatura final seria puta. E a gente percebe até hoje, sim, né? Não sei se propositalmente ou até por questão já de cultura de fala. Eu falo da cultura de fala porque eu estou falando aqui da região norte, de Belém do Pará, da metropolitana, estou dentro da sala de um bar, eu estou dentro de um bar, né, um local de trabalho sexual, onde a gente vem, passa metade do dia, almoça, faz nossos trabalhos, conversa com as pessoas, fala de prevenção, fala de rede de serviços, e ainda assim, são para poucas pessoas que a gente pode falar. Onde você trabalha? Olha, eu sou costureira, eu passo o dia fora, vou costurar. Eu sou diarista. Porque tem gente ainda que, mesmo sem falar, com os olhos, a reação dos olhos, quando a gente consegue falar, que vai para a zona, vai para bares, locais de encontros, que a nossa sustentabilidade ela vem a partir de relações sexuais. A gente vê, né, a reação das pessoas, o quanto que ainda a gente precisa, e eu não vou falar só de região do norte, eu vou falar de um Brasil que precisa entender que no meio do histórico a gente já vem, a questão da prostituição ela já é bem antiga, a gente sabe desse recorte, porém, ainda causa, acho que, não sei se medo, eu acho que talvez desconfiança pelo rótulo que a gente conseguiu perceber desde a década de 90, da questão das infecções, tanto com o movimento de prostitutas do Brasil, que se organizou há 35 anos, quanto do próprio movimento LGBTQIA+, a gente consegue perceber que as pessoas não veem, uma parte da sociedade não vem com bons olhos, elas trazem à tona toda essa rotulação, chegar à perda de direitos. Eu costumo e incentivo minhas companheiras e companheiros do trabalho sexual a se identificarem dentro de um serviço de saúde ou de educação no momento que lhe é perguntado qual sua ocupação. Até porque a Classificação Brasileira de Ocupação, a CBO, dentro do artigo 5198, ela fala desse trabalho que a gente faz. Né? Então, eu falo que você, dentro da sua ocupação atual ou eventual, é trabalhador ou trabalhadora sexual. Mas a gente percebe, dentro de tudo isso, do que você perguntou e o que eu estou falando, a quebra e a perda total de direitos. Maria, e falando de direitos, né, olhando para o nosso ordenamento jurídico brasileiro, o que falta hoje na legislação em termos de proteção dos direitos das pessoas que trabalham na indústria sexual? É percebível que dentro dessa proteção ela ficou vazia dentro da questão das políticas públicas no que se diz direito ao horário do trabalho dessa trabalhadora ou desse trabalhador sexual, dessa profissional do sexo, seja ela qual nomenclatura vai usar dentro da sua ocupação de trabalho e fonte de renda, começa pela questão da saúde, a questão do horário, de chegar num local de saúde para obter uma atenção básica, na parte da educação, não só com elas, mas com os filhos dessas mulheres e desses homens, e dentro de proteção mesmo, eu penso que talvez através de uma pele, ou até resgatar, fazer uma releitura da pele Gabriela Leite, que ficou engavetada, ninguém mexeu mais, não só como questão de legalização do trabalho sexual como categoria, mas como forma de trazer para essas pessoas que exercem o trabalho sexual um respaldo. A gente fala de delegacia de crimes discriminatórios, mas em todas as ocorrências que a gente acompanha, ou tem relato de pessoas que exercem o trabalho sexual, procuram, elas não têm devolutivos, elas não têm acompanhamento, elas são, assim, atendidas de uma certa forma, como é que eu posso te falar, de uma forma desordenada, sim, desordenada,
porque faz parecer que o que está à frente, tanto do legislativo quanto de quem poderia proteger, não é uma pessoa, é sempre o trabalho da pessoa, né? Uma forma desordenada no que eu quero falar, porque não leva em consideração que quem está por trás dessa suposta proteção dentro do trabalho sexual é uma mulher que cria filhos sozinha, é um homem que está em busca de outra fonte de renda, é um ser humano, né? Maria, e políticas públicas de forma mais ampla, né? Tu que estás atuando na articulação social das trabalhadoras e trabalhadores do sexo, como anda o Brasil em termos de políticas públicas orientadas para essas pessoas? Então, é uma boa pergunta e a gente se pergunta. Faz parecer que quando fala de política pública para trabalhadoras e trabalhadores sexuais, a gente vê um recorte em programas de ST, programas de testagem e programas direcionados à violência. A questão de... O próprio feminicídio. Vamos falar de feminicídio, mulheres. Muitas prostitutas são assassinadas, mas dentro dessa estatística, lá não se revela, por mais que a família declare, ou esse espaço tenha ciência que é uma trabalhadora sexual, dentro da estatística não aparece essa mulher, essa ocupação dela como trabalhadora sexual, trabalhadora sexual, falando em feminicídio. E quando eu falo que dentro dessas políticas públicas, sobretudo de saúde, o recorte vem em prevenção IST, em caça-vírus, pesquisas de testagem de sífilis, HIV, hepatite virais, sabe, outras patologias, se fecha dentro disso. A gente vê muito pouco. Com muita luta e direcionamento, alguns movimentos conseguem, através de editais de projetos até de fora do Brasil, auxílio para trabalhar a questão da educação, da informática, do próprio advocacy. É verdade que as pessoas, independente de estarem em grupos organizados da sociedade civil, mas não deixam de ser sociedade civil. Mas a gente vê que essas políticas públicas, elas se fecharam. Faz parecer que o corpo do trabalhador e da trabalhadora sexual é para uma investigação que tem que ser aprofundada só em saúde, em busca, não que seja, tem que ser para todo mundo, mas não uma saúde de integralidade, de busca, de manter o que já tem. Faz parecer que é um lado que é adoecido, né? E a gente vê pouco investimento dentro das políticas públicas para as mulheres, inclusive nas campanhas. Eu não lembro bem com precisão qual foi o ano que o próprio Departamento de HIV e AIDS, hoje que é DCCI, ele cancelou uma campanha onde trabalhadoras sexuais falavam que eram trabalhadoras sexuais que eram felizes. Poxa vida! Independente do meu trabalho, eu posso ser feliz, eu posso exercer outra profissão. A gente começa a fazer essa análise a partir de um departamento que é uma hierarquia maior em saúde. Tudo bem que ela tem uma limitação, ela é um departamento que fala das infecções transmissíveis, as ISTs, HIV, AIDS e tuberculose e hanseníase, mas se cancela uma campanha, onde dentro de uma campanha, além da questão da saúde, se resgataria toda a questão da saúde mental, o autoestima e o prazer de assumir um trabalho que não tem valorização, porém é usado. E a população LGBTQIA+, Maria, na perspectiva do trabalho sexual, também enfrentam vulnerabilidades específicas? Então, nessa conversa entre coletivos, movimentos, o Brasil hoje ele tem a composição de 3 redes que defendem o trabalho sexual, que é a Rede Brasileira de Prostitutas, que tem 35 anos,
a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo, a Amprosex, e a CUTES. A partir delas, nós temos um detalhamento dos coletivos. Nós temos o coletivo Rebu, o coletivo Coisa de Puta Positivo, o coletivo Fulanas, e assim eles vão aparecendo. E o que é que a gente vê? A gente vê no meio desse furacão, vamos dizer assim, que o movimento LGBTQIA+, ele também exerce trabalho sexual, porém ele não admite. Ele passa por situações muito parecidas com que as mulheres cis, ou só os homens que são HSH na identificação, sim, até entendemos a questão do preconceito, né, de toda forma de violência, desse movimento o movimento de luta contra a AIDS, eu sempre falo em todos os locais, ou algum trabalho, que a gente deve muito ao movimento LGBTQIA+, e o de trabalhadoras sexuais no Brasil, que alavancaram a luta contra a AIDS em todos esses anos, a questão das políticas de quebra de patente, mas a gente percebe essa questão de toda essa dificuldade que o movimento LGBTQIA+, passa na transversalidade com o trabalho sexual. Muitas, tanto quanto nós. E a sociedade civil organizada, Maria, levando em consideração que as organizações religiosas são parte da sociedade civil e o fenômeno religioso é um elemento importante, né, na construção da identidade e das relações sociais. Na tua perspectiva, qual deve ser o papel das organizações religiosas em prol da defesa dos direitos das pessoas trabalhadoras sexuais? É bem interessante, na nossa penúltima roda de conversa, a gente tem um grupo que a gente traz alguns temas pertinentes para a roda e a gente realmente falou de religiões e o quanto que elas agregam ou não. E no final de tudo isso, a gente começa a perceber que nem dentro das religiões ou dentro da própria sociedade civil, seja ela organizada ou não, as pessoas têm a potência de ter os saberes. Então, é preciso que se tenha iniciativas para que esse público se mostre, para dizer que esse público existe, para poder chegar no entendimento. Vamos fazer um detalhamento. O movimento antes, alguns anos atrás, era LGBT. Depois ele foi acrescentando as letras, tá? Ele parou em LGBTQI a mais. Beleza. Toda a sociedade entende essas siglas e a necessidade dessa população que tem grandes lutas? Não entende. Toda a sociedade sabe que existe trabalho sexual? Sabe. Todo mundo sabe. Pode não querer falar, mas de saber, sabe. E as religiões? Como é que elas podem agregar ou não a questão do trabalho sexual? Tudo que a gente tem historicamente é a questão do acolhimento da Igreja Católica, dentro da pastoral da mulher marginalizada, que não é uma diretriz que o trabalho sexual acompanha, porque a pastoral da mulher marginalizada, ela vê a mulher fora do trabalho sexual, e não é isso. Eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade de estar, em qualquer que seja a sua ocupação, a partir do momento dela de decisão, se ela diz, hoje eu já tenho 50 anos, eu não me sinto capaz, eu não quero mais estar no trabalho sexual, mas não que nenhuma religião determine. Mas eu fiz a fala sobre a questão da pastoral da mulher marginalizada, porque ela vem de dentro da Igreja Católica, e, por outro lado, é um tipo de religião que faz uma certa crítica pela não distribuição do preservativo. Ela tem um, eu não sei bem se é um conceito, né, sobre a questão da não traição, da fidelidade, mas os dados mostram outra realidade para a gente. E, assim, para sintetizar, a questão das religiões,
a gente também tem esse papel enquanto sociedade civil. A gente precisa ter iniciativa de se mostrar, de mostrar qual é o nosso trabalho, de mostrar qual é a nossa intenção, para que assim esses leques se abram para um poder entender os outros. Maria, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast Radar Direitos Humanos. Foi uma grande alegria ter você aqui conosco. E eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Tá certo. Agradecer o convite, falar da felicidade da iniciativa e que o trabalho se multiplique. É disso que a gente precisa. Precisa ser ouvido, precisa falar desse trabalho e, além de tudo, deixar como recado que a solidariedade e a questão da empatia, ela precisa permear. Gratidão. Eu conversei com Maria Elias Silveira, que é sócia fundadora do coletivo Coisa de Puta Positivo, e o tema do nosso bate-papo foi os direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras sexuais. A vocês eu desejo muita paz e nos encontramos no próximo episódio aqui do podcast Radar Direitos Humanos. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.